Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. É com prazer, é com satisfação que nós estamos aqui para compartilhar com vocês aquilo que nós entendemos de real importância. Meus irmãos, para a nossa ascensão espiritual, nós devemos, penso assim, percorrer um melhor caminho. Mesmo que esse caminho seja árduo, mesmo que a nossa decisão fira o nosso ego, mesmo se temos o dever de vencer a vaidade, as nossas predileções pessoais. Eu vou compartilhar algo com vocês e, se você, meu irmão, minha irmã, se vocês entendem que possa lhe ajudar, que abrace, que reflita, que medite a respeito, se não despreze. Mas o que eu tenho notado com muita frequência, e há muitos anos eu fui advertido sobre esta nossa postura, é que quando nós somos convidados a participar em diálogos em torno da doutrina espírita, quando nós somos convidados a participar de debates, discussões doutrinárias, ou seja, quando nós somos convidados a falar em nome do Evangelho e da doutrina espírita, quase sempre em tom de respeito e até mesmo de uma simulada humildade, nós passamos a expor o nosso ponto de vista com a seguinte expressão: o que eu acho? E nós não percebemos que talvez estejamos abraçando uma conduta indevida. Certa vez, há muitos anos, um amigo, uma pessoa que admiro bastante, me prestou o seguinte favor. Ele me fez a seguinte caridade. Falou assim: Ricardo, quando você fala em nome da doutrina espírita, quando você leva a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo em nome de Jesus, o que você acha não tem a mínima importância. Eu sei, isso me magoou bastante e talvez você, eu sei, esteja se interrogando. Mas o que eu acho é importante, eu não tenho a liberdade de escolha, de chegar às minhas próprias convicções? Sim, nós não estamos falando disso. Todavia, quando nós estamos falando em nome da doutrina espírita, nós precisamos chegar à conclusão do que os espíritos superiores, nós precisamos chegar à conclusão do que Jesus Cristo quis enfaticamente ou de forma decisiva nos ensinar. Agora, se aquilo que Jesus Cristo trouxe, se a doutrina espírita defende, confronta com aquilo que eu penso, eu devo abraçar outro caminho, eu devo percorrer outros passos, eu devo abraçar outra filosofia. Agora, falar em nome de Jesus Cristo, falar em nome da doutrina espírita, sem investigar, sem aquilatar, sem prescrutar aquilo que a espiritualidade quis dizer e, em nome dela, falar aquilo que eu acho, é insano. Talvez aí sejamos o que? Porta-vozes das trevas. E pior, meus irmãos, muitos não sabem o que estão falando. A maioria não se conhece e também não conhece a respeito daquele assunto em que está falando. E pior, mesmo assim fala em nome de espíritos superiores e em nome de Jesus Cristo. É um trabalho árduo, é muita meditação, muita reflexão para que nós possamos entender o que a espiritualidade de fato quis e quer nos ensinar. O que eu acho para falar em nome de Jesus Cristo da espiritualidade não tem a mínima importância.
Agora, repito, se aquilo que eu acho confronta com os princípios doutrinários, seja da doutrina espírita do cristianismo, é necessário então eu abraçar outra filosofia, percorrer outro caminho e assim por diante. Isso é tão simples, isso é tão notório, mas às vezes nós continuamos defendendo as nossas ideias e além do mais, nós não paramos para refletir naquilo que os espíritos estão dizendo e naquilo também que os nossos confrades estão compartilhando num diálogo, num debate, numa discussão doutrinária. Meus irmãos, no livro Obreiros da Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, o autor espiritual é André Luiz, nós nos deparamos com o ensinamento do benfeitor espiritual Metelo ou Metelo. Ele, neste livro, logo no primeiro capítulo, ele nos traz um pensamento similar. Metelo, ou Metelo, no livro Obreiros da Vida Eterna, citando, como eu disse, irmãos nossos, personalidades conhecidas, grandes personalidades que passaram na Terra na condição de encarnados e que visitaram o plano espiritual, repito, seja como escritores, como filósofos, como astrônomos religiosos, ele deixa bem claro de forma incisiva que, visitando o plano espiritual, estas destacadas personalidades retornam ao plano carnal, na condição de encarnados e transmitem a sua lembrança, a sua visão, colorindo a verdade com seus pontos de vistas, colorindo a sua visão com as suas predileções, seja no terreno da ciência, da filosofia e da religião. O benfeitor espiritual deixa bem claro que estes irmãos nossos, personalidades conhecidas na área da ciência, da filosofia, da religião, eles pincelam a experiência, o defronte com a verdade, com as suas inclinações e com os seus estados psíquicos. Como a doutrina espírita nos ajuda, nos convida à humildade para que nós possamos refletir, meditar e assim ter o maior cuidado para falar em nome da doutrina espírita e para falar em nome de Jesus Cristo. Eu não posso negar que a época quando esse irmão, amigo, e se ele assistir esse vídeo, ele vai se lembrar muito bem deste dia, neste dia em que até mesmo fiquei magoado quando ele disse: Ricardo, quando você fala em nome da doutrina espírita, não importa o que você acha. Nós não podemos achar, nós não podemos alimentar crenças, nós precisamos saber, conhecer, ter contato o mais íntimo com o estudo, com as experiências, sobretudo com as experiências transcendentais. E hoje, principalmente nas redes sociais, muitos irmãos nossos médiuns, dizem falar em nome de espíritos superiores, até mesmo em nome de Jesus Cristo, quando ainda se encontram presos na clausura do próprio eu. Então nós, como estudiosos da doutrina espírita, nós precisamos ficar muito atentos quando nós nos deparamos com médiuns, com videntes, com aqueles que vêm narrar suas experiências de quase morte, com as suas experiências com o mundo do transcendente, com a vida espiritual. Muito cuidado, porque nós corremos o sério risco de estar bebendo em água impura, absorvendo inclinações, estados psíquicos e até mesmo pontos de vista que não têm nada a ver com a verdade. Tantas narrativas, tantas conjecturas, tantas idiotias, em alguns casos, tantas falácias. Hoje, tantas falácias são disseminadas em nome dos espíritos superiores e, pasmem, em nome de Jesus Cristo. Muita humildade. Portanto, a nossa postura como estudiosos da doutrina espírita é
ter muita cautela, debruçarmos-nos sobre o estudo, refletir sobre aquilo que se fala, analisar tudo aquilo que se fala em nome de Jesus Cristo, da espiritualidade, agora. Você analisar detidamente aquilo que nós estamos compartilhando com você, para que talvez nós não corramos o risco de sermos seduzidos por mentiras, por narrativas que não têm nada a ver com aquilo que a espiritualidade pretende nos ensinar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade. Jesus Cristo é vida agora. Até mesmo guerras nasceram em nome de Jesus Cristo. A espiritualidade maior desenvolve um trabalho enorme. E aqui no livro Obreiros da Vida Eterna, logo no primeiro capítulo, o benfeitor espiritual Metelo deixa bem claro: cuidado. Muito daquilo que se é narrado, daqueles que foram, e que na verdade são médiuns ostensivos, cuidado, porque talvez eles estejam pincelando a sua visão, o defronte com a verdade, com uma experiência real, com as suas inclinações, com as suas fantasias, com seus pontos de vista, com as suas predileções pessoais, que não tem nada a ver com aquilo que a espiritualidade pretende compartilhar. Espero que aquilo que eu estou compartilhando lhe seja útil, como foi útil para mim há muitos anos. E nós, a partir de então, passamos a ter muito cuidado quando nós ousamos falar em nome da espiritualidade superior e em nome de Jesus Cristo. Que a paz de Jesus esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar sempre, todos nós, indistintamente.